Olá, pessoal, tudo bem? No programa de hoje nós vamos falar sobre a lei orçamentária, né, o orçamento para 2021 do Estado de São Paulo, para o Estado de São Paulo. A lei orçamentária está sendo debatida aqui na Assembleia Legislativa nesse momento. Os deputados estão apresentando emendas e sobre esse assunto eu vou conversar com o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Deputado, seja muito bem-vindo à Conexão Legislativa. É um prazer participar aqui desse debate com você, Luciano. Estou aqui à disposição. Deputado, primeiro, eu queria que o senhor explicasse para o pessoal que está em casa, né? A gente está em dezembro, né? E está sendo debatida aí, como eu falei, a lei orçamentária. Como é que o senhor analisa, né? Qual que é a análise que o senhor faz da LOA para 2021, ainda mais nesse momento de pandemia? Nós vamos discutir agora na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Já tem um relator que foi designado, que é o deputado Olim, e a partir daí inicia-se o debate sobre a proposta orçamentária. Na minha opinião, a gente tem alguns problemas que nós vamos ter que enfrentar na Comissão de Orçamento. O primeiro deles diz respeito à lei que nós já aprovamos, o projeto 529, que o governo condicionou a sua aprovação ao uso de recursos para o orçamento do ano que vem. Como foi aprovado, não na sua totalidade, nós vamos ver como é que o relator vai se posicionar. A segunda questão é que nos preocupa muito os cortes que foram feitos em algumas áreas que são essenciais. Por exemplo, na saúde, uma redução de 820 milhões. Nós tivemos cortes em programas importantíssimos, como o Viva Leite, o Bom Prato, que são programas, para o momento de pandemia, muito importantes. Tivemos também redução, por exemplo, na segurança pública, mais de 2 bilhões de cortes. Isso preocupa muito. Há uma discussão, inclusive, com o pessoal da cultura, porque projetos como o Meu Guri também sofreu redução, o projeto Guri sofreu redução, e é preciso que se recomponha o orçamento nessas áreas tão importantes. Para não falar também de áreas como a habitação, que sofreu cortes e que poderia ser uma área importante se o governo injetasse recursos para que houvesse mais construções de casas populares, gerando emprego numa área que é fundamental nesse momento tão difícil de crise, tentando amenizar aqueles que perderam os seus empregos ao longo de 2020. Deputado, o senhor propôs aí alguma emenda, né, de proposta? Quais foram as emendas que o senhor propôs para o orçamento, para a LOA? Nós propusemos várias emendas. Vou destacar as que eu considero as mais importantes. Por exemplo, a dotação de frentes de trabalho. A ideia é de que a gente tenha mais recursos para que o governo possa disponibilizar às prefeituras vagas nas frentes de trabalho. Isso, na minha opinião, tem uma importância muito grande, porque nesse momento de crise, aumento de desemprego, melhor do que receber um abono é o cara ter um emprego que garanta um salário mensal. A outra área que a gente está trabalhando muito é a questão da segurança alimentar, tanto na questão do leve leite como do Bom Prato. Nós propusemos emendas para recompor o orçamento nessas duas áreas. Discutimos também a questão da habitação, na tentativa de recuperar recursos para habitação, pensando sempre em geração de emprego e renda a partir de setores, de segmentos que absorvem uma mão de obra menos qualificada. Então, essas emendas nós apresentamos, queremos discutir com o relator no debate que vai ser feito na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, para que a gente possa levar ao plenário uma proposta melhor do que essa que nós recebemos. Sem saber o que o relator vai fazer com o contingenciamento que existia ou que existe na proposta orçamentária, nós vamos ter dificuldade de fazer o debate na sua totalidade. Por isso, é fundamental entender qual vai ser a postura do relator nesse momento, depois da aprovação do projeto 529. Deputado, há espaço efetivo para a participação da população na definição das prioridades orçamentárias, né? Como vem sendo debatida essas verbas, a questão das periferias, e como é que fica essa discussão sem as audiências públicas devido à pandemia?
infelizmente, o espaço tem sido reduzido a cada ano. O governo tem por obrigação a realização de audiências públicas. Ele diz que fez de forma online, mas o número de pessoas que têm participado dessas audiências é pequeno. Aqui na Assembleia, nesta discussão da peça orçamentária, nós não realizamos nenhuma audiência pública, o que é muito ruim. Nos anos anteriores, a Assembleia ainda conseguiu realizar audiências públicas descentralizadas. Eu mesmo participei de várias audiências públicas nas regiões do Estado. Neste ano, em função da pandemia, nós não tivemos. Portanto, o meu balanço com relação à participação das pessoas, daqueles que têm interesse na discussão orçamentária, é quase zero. Uma pena, porque é uma discussão tão importante, pensando na participação popular e na discussão de prioridades. Então, nesse quesito, tanto o governo do Estado como a Assembleia deixam a desejar, porque não realizaram de forma competente as audiências públicas, nem as que o governo realizou online, nem a Assembleia que não realizou nem online. Deputado, como a gente está em fase de pandemia, né, tem um déficit previsto aí para 2021 de 10,4 bilhões, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Como é que será organizado aí a separação das verbas para os municípios, né? Vai ser diminuída essa verba? Vai ser aumentada? Qual que é a previsão? Qual que é a análise que o senhor faz? Primeiro, vamos à questão aí das perdas de receita. Na realidade, eu não vou te corrigir, porque assim, é impossível a gente saber exatamente o que vai acontecer. No início do ano, o secretário Meireles falava em 20 bilhões, depois 10, depois 15. O secretário Mauro Ricardo apresentou aqui no projeto 529 uma justificativa que tinha um superávit, porque eles deram a conta errada. Então, a gente ainda não tem exatamente o que vai acontecer até o final deste ano, mas possivelmente, sem medo de errar, nós não teremos um déficit de 10 bilhões. Até porque, se você olhar a arrecadação do ICMS do mês anterior, do mês de outubro, nós vamos ver que ela foi uma arrecadação que bateu todas as outras dos meses anteriores. Óbvio que talvez a gente não consiga chegar àquilo que foi projetado, mas nós não teremos um déficit de 10 bilhões ou de 20 bilhões, como disse o governo ao longo desse ano. É possível ter um déficit pequeno ou é possível até zerar, né? Se chegar a um equilíbrio. O problema, Luciano, é o ano que vem. Repare só, o ano que vem a gente pode não ter o auxílio do governo federal, o governo estadual não viabilizou um auxílio para aqueles que mais precisam, e isso vai interferir diretamente na arrecadação. Porque se as pessoas não tiverem recursos para comprar produtos, você não arrecada ICMS para o Estado, ou seja, você vai ter uma dificuldade grande de ter uma receita próximo daquilo que eles estão projetando para poder dar conta das demandas. Então, o problema está aí, e o governo reduziu, como eu disse, aqui no caso da saúde, 820 milhões, no caso da segurança pública, 2,5 bilhões, mas ele pôs dinheiro em investimentos, em especial nas estradas, nas vicinais, em obras que têm visibilidade, o que, na minha opinião, é um outro problema gravíssimo. É verdade que o Estado precisa investir em vicinais. Quem conhece o Alto Vale do Ribeira sabe a dificuldade que as pessoas que moram em Apiaí, Barra do Chapéu, quem mora em Itapirapuã Paulista, sofrem com a falta de estradas asfaltadas com boa manutenção. Agora, você não pode destinar muito recurso para uma área e cortar outras que são essenciais. Falei da saúde, falei da segurança, mas, por exemplo, dos programas de Viva Leite, do próprio programa que a gente conversou agora, do Bom Prato. Esses programas têm sofrido com cortes. Eu falei da cultura, a gente teve uma conversa recentemente com o pessoal da cultura, e eles estão apresentando uma dificuldade grande. Além do corte no projeto do Guri, eles têm um contingenciamento em função do ciclo muito grande, em torno de 40%, o que inviabilizaria os museus, inviabilizaria o projeto do Guri, e a gente teria muito mais
problemas no Estado se não houver uma mudança rápida aqui na Assembleia Legislativa com relação a esse congelamento em função do 529 e também com investimentos em áreas que são mais prioritárias diante da pandemia que ainda enfrentaremos no próximo ano. Pois é, a pandemia que está aí, né? A primeira e segunda onda, talvez se juntem aí. O que é preciso nesse momento, na opinião do senhor, na sua opinião, para enfrentar esse ambiente de pandemia que é incerto, já foi incerto em 2020 e que vai continuar incerto em 2021. A gente esperava que a pandemia acabasse por agora, mas ela não vai acabar. Como você falou, como a gente não tem como prever o que vai acontecer no ano que vem, o que é preciso ajustar no orçamento, o que é preciso deixar de verba para esse momento de incerteza, na opinião do senhor? Como é que o orçamento tem que ser equacionalizado, vamos dizer assim? Então, primeiro, acho que com relação à vacina, o governador anunciou que a partir do dia 25 de janeiro, o Estado começa a disponibilizar vacina para o combate à pandemia. É óbvio que tem um problema grave, porque é preciso ainda ter autorização da Anvisa, e infelizmente o governo federal, o governo Bolsonaro é um negacionista, não tem se preocupado muito com o planejamento, com a organização de toda a logística que será necessário, não só para o estado de São Paulo, mas para o país, o que tem levado, inclusive, alguns secretários municipais de saúde a entenderem que haverá uma invasão de pessoas que moram em estados próximos, como Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, e que podem vir ao estado de São Paulo para tomar vacina. Então, na minha opinião, o orçamento deveria ter uma rede, um colchão de proteção muito maior do que foi apresentado nas áreas de emprego, né, trabalho e renda, nas áreas de proteção, como na segurança alimentar, falei dos programas, na questão da geração de emprego, que é fundamental, né? Se a gente pensar que é necessário, né, a geração de emprego, o Estado poderia contribuir muito, em especial nessas áreas em que você tem mão de obra sem muita qualificação. Se o Estado pensasse dessa forma, com certeza a gente entraria no ano de 2021 com uma certa proteção social ampliada. Isso ajudaria muito, na minha opinião, e o governo, ao longo de 2021, com o início da vacinação, repare, as vacinas, elas atingirão primeiro idosos, os profissionais da saúde e as comunidades mais frágeis, indígenas, quilombolas. Bom, mas a mão de obra, quem produz, quem gera riqueza, essa necessariamente não estará na primeira etapa. Portanto, você ainda terá que superar esse primeiro momento com a vacina para esses segmentos, para aí sim começar a atingir aqueles que estão no mercado de trabalho ou que querem voltar ao mercado de trabalho. Portanto, você vai precisar trabalhar de forma casada entre a vacinação, a geração de emprego, a proteção nas áreas sociais e, em especial, com atenção para aqueles que estão fora do mercado de trabalho e que precisam de um suporte, de uma ajuda, e que, na minha opinião, não deve ser apenas o auxílio, como foi agora disponibilizado pelo governo federal, mas também a possibilidade de um emprego, o que daria condições das pessoas superarem essa fase mais difícil. Então, portanto, as frentes de trabalho, na minha opinião, têm uma importância muito grande. E, infelizmente, o governo do Estado tem investido pouco nisso e a gente vai brigar para que o orçamento tenha mais recursos nesse sentido. Então, acho que essas áreas, elas compõem uma rede de proteção, um colchão social importante para que a gente possa entrar em 2021 e chegar até o segundo semestre com uma garantia de que a gente vai vacinar, mas, ao mesmo tempo, a gente vai proteger aqueles que mais precisam. Deputado, pois é, o senhor está falando aí dessa questão da necessidade de programas de geração de emprego, não só de auxílio. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais disso, assim, para a gente discutir essa questão de políticas de geração de renda e trabalho, não só oferecer renda,
para a população, que é algo necessário também. O que pode ser feito no âmbito do Estado de São Paulo, né? A gente sabe que a TV A Leste transmite aqui para a cidade de São Paulo e também para as mais de 600 cidades do nosso estado. O que é possível fazer em termos de política pública para essa geração de emprego? O senhor já falou um pouco sobre isso, queria que o senhor falasse um pouco mais, por favor. Luciano, vamos aos números, que eu acho que eles são significativos nesse debate. Quando você olha a área do trabalho e desenvolvimento, se a gente comparar 2020 com 2021, por exemplo, no fomento ao desenvolvimento regional, há um corte de 30,62%, ou seja, menos 3.263.165 reais. Se você olhar, por exemplo, na questão do apoio tecnológico às micro, pequenas e médias empresas, a gente tem um corte de 94,27%. Se você olhar no Banco do Povo Paulista, o corte é de 66,92%. Se você olhar no Programa de Qualificação Profissional, o corte é de 56,42%. A pasta a área que trata do trabalho e desenvolvimento só tem cortes. É inadmissível isso. Por exemplo, se você olhar o Novotec Aprendiz, o corte é de 71,18%. Aqui, nós estamos propondo uma mudança radical. É preciso ter recursos para enfrentar essa crise. E aí, se a gente não fortalecer as ações que poderiam gerar emprego, desenvolver as regiões, você não cria condições objetivas de tirar o Estado da crise, de dar suporte às pessoas que mais precisam nesse momento tão difícil. Eu vou dar um exemplo do que nós estamos discutindo aqui na Assembleia, a partir de uma frente parlamentar que discute o desenvolvimento econômico regional e a comissão que foi criada agora recentemente de relações internacionais, que eu faço parte, sou vice-presidente. Nós temos dialogado com os consulados a possibilidade de atrair investimentos internacionais para determinadas regiões. O governo do estado também faz isso. Se você olhar, o governo do estado já instalou dois escritórios de representação, um na China e outro no Emirados Árabes, para poder atrair investimento para o estado de São Paulo. O que nós queremos dessas ações do governo do estado? Nós queremos democratizar o acesso aos países, levando a eles informações das várias regiões do estado, em especial as mais pobres. Por exemplo, nós fizemos esse ano um debate com dois cônsules, o de Israel e o da Itália, com os prefeitos do Alto Vale do Ribeira, uma das regiões mais carentes, com o IDH mais baixo do estado. E que nas propostas que o governador tem feito, tem dialogado, não tem absolutamente nenhum gesto concreto de levar algum tipo de parceria internacional. Então, nós estamos democratizando. E a ideia é ampliar esse debate, é levar para o Pontal do Paranapanema, que também necessita de desenvolvimento econômico regional, é levar para a região de Araçatuba, a região de Fernandópolis, regiões que estão mais distantes do centro do estado de São Paulo, né? Porque hoje os investimentos normalmente eles vão do Paraná ou vão para a região de Sorocaba-Piracicaba, e as regiões mais distantes mais difíceis. Então, por isso a gente tem insistido na democratização dessa entre os países que têm interesse no estado de São Paulo. Deputado, em relação a programas de primeiro emprego, né, a gente sabe que existe aí um desemprego em alta e as gerações mais afetadas são as pessoas que estão buscando aí entrar no mercado de trabalho, buscando o seu emprego, né, muitos empregadores precisam aí, não privilegiam a pessoa que não tem experiência, né? Como é que o senhor vê essa questão de políticas de primeiro emprego? Está contemplado no orçamento? O que é preciso fazer? Bom, então, eu dei o dado aqui, por exemplo, quando você discute o Novotec Aprendiz, a gente percebe que, apesar do valor ser pequeno, já era pequeno, eles estão propondo um corte de quase 72%. Nós tivemos aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, experiências exitosas de primeiro emprego ou do recomeçar, do começar de novo, que era pensando naqueles com mais de 60 anos e que poderiam exercer uma função remunerada no mercado de trabalho, não necessariamente nos órgãos públicos, mas na iniciativa privada. No caso dos jovens,
uma experiência importante realizada na Prefeitura de São Paulo, na gestão do prefeito Fernando Haddad, foi a contratação de jovens para o SUS, para que eles pudessem ter o primeiro emprego e ter a oportunidade de ter o contato com um trabalho na área de saúde. A Prefeitura disponibilizava uma bolsa e o jovem SUS era contratado para ser aquele da recepção, do atendimento, para explicar o funcionamento. Muitas vezes a pessoa procura uma unidade de saúde ou um hospital e ela não tem alguém que possa acolhê-la devidamente e orientá-la sobre os serviços disponíveis, o tempo de espera, as vacinas e assim por diante. Infelizmente, esse projeto ele não continuou no governo do Dória. O Dória lançou outros projetos, como criação de empregos, disse que daria empregos para os moradores em situação de rua, o que não aconteceu e, infelizmente, programas que eram exitosos foram cancelados. Quando a gente olha para o Estado, a mesma coisa. O governador tinha uma meta de criar 1 milhão de empregos, não vai conseguir, e com essa redução, com esse corte, pior ainda. Então, é preciso que se olhe com carinho, tanto para o jovem aprendiz, aquele que ainda não teve uma experiência profissional, como para os mais velhos, aqueles que estão com mais de 60, mas que têm uma experiência importante, que poderiam continuar no mercado de trabalho, mas que, em função da disputa, do aumento do desemprego, da crise que a gente vive, uma crise social, uma crise sanitária, esse tem uma dificuldade maior. Para que ele não tenha que ficar dependendo apenas de um auxílio do governo do Estado, ou do governo federal, no caso, é preciso que o governo do Estado crie essas oportunidades. Nós estamos investindo dinheiro, estamos propondo que o orçamento destine mais recursos para as frentes de trabalho, para a qualificação profissional, para o desenvolvimento econômico regional. O governo lançou vários projetos, mais uma vez. Eu podia lembrar, por exemplo, o Vale do Futuro. O problema é que se a gente não tiver intervenções agora, não haverá futuro para o Vale, para o Alto Vale do Ribeira. Então, é preciso que o gestor tenha prioridades. Infelizmente, as prioridades do governador para o próximo ano são obras de infraestrutura, são obras eleitoreiras, o que, infelizmente, não ajuda aqueles que mais precisam nesse momento tão difícil de desemprego, de pandemia. Deputado, como o PPA se conecta com a LDO e com a LOA, né? Explica para a gente essas diferenças, por favor. Então, na realidade, na discussão do orçamento, que é o que você faz anualmente, você tem alguns instrumentos que te norteiam, ou que norteiam o governo e que norteia o legislativo. Um é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que tem que ser discutida e votada no primeiro semestre. É esta lei que vai dar as diretrizes para a elaboração do orçamento, que é a peça enviada pelo governo no segundo semestre e votada até o final do ano. O PPA é um plano plurianual. Ele tem 4 anos e ele orienta o governo das principais ações. Então, o PPA é o que a gente diria a referência maior para que o governo possa executar obras para cumprir as metas estabelecidas pelo PPA, e a LDO orienta o orçamento anual, voltada também para as prioridades estabelecidas no PPA. Então, há uma junção. Quais são os problemas, na minha opinião, os principais problemas, não só do Estado, mas das prefeituras? É que você não tem um acompanhamento mais preciso do PPA. Aliás, nós deveríamos, inclusive, desenvolver softwares que pudessem acompanhar a execução daquilo que foi definido para os próximos 4 anos, para poder cobrar do governo se ele está, de fato, priorizando o que foi aprovado ou se ele mudou ao longo dos anos as suas prioridades. Agora, qual é o grande problema? Nós vivemos agora um momento de pandemia, óbvio. Ninguém imaginava que 2020 seria o ano que está sendo, e que os recursos para a saúde, para instalar hospitais de campanha, para poder comprar equipamentos, fosse ocorrer nesse ano. Agora, independente disso, o governo precisa olhar o que foi proposto ao longo dos 4 anos para cumprir as metas. Normalmente não tem cumprido. Tem ficado sempre em torno de 50%, que é muito ruim, ou abaixo disso, ou um pouco acima disso. Deputado Paulo Fiorilo, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Legislativa. Muito obrigado pelos esclarecimentos aí sobre o orçamento 2021. Eu que agradeço, estamos aqui à disposição
para poder continuar esse debate que vai se arrastar até o final de dezembro, com certeza. Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Legislativa, e o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube, é só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência, tchau.